Gente, o Sérgio vai estar falando agora sobre um tema muito bacana, que a performance não é exatamente você carregar coisa rápida. A performance ela vai muito, muito além disso, né, Sérgio? Então, é um tema bacana porque meio que a gente vai tentar quebrar esse legado de SWFs e vamos começar a pensar de JavaScript do ponto de vista de software, de desenvolvimento de fato. Legal. Gente, Sérgio, valeu. Foco é seu, cara. Fique à vontade. Apareci lá. Aí. Bom dia, pessoal. Então, meu nome é Sérgio. Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou... Isso aqui funcionar? Não, funciona. Aqui. Eu sou instrutor e desenvolvedor lá na Kaelon, na Alura. Tenho meu Twitter aí, o meu blog também. Depois eu deixo os slides para vocês baixarem, se quiserem. E eu gosto bastante desse tema de performance. Não sei até se já topei com algum de vocês aí antes, em algum outro evento, ou sei lá, algum bate-papo sobre isso. E eu reparei que eu cometi o mesmo erro que ele estava comentando, né, que era de... não erro, né, mas assim, de focar demais na questão do carregamento da página. O que foi interessante, durante muito tempo a gente tinha esse gargalo, né, ainda tem. Mas a gente começa a perceber que, quando a gente fala de performance, do quão rápido minha página é, meu site, minha web app, a gente tem vários aspectos, certo? E carregamento é um deles. É legal a página carregar rápido? Mas hoje em dia você tem, sei lá, single page application, etc. e tal, que o carregamento é feito uma vez só, ou pelo menos lá no início, né? E se o cara deixar aquilo lá aberto, a performance para ele é muito menos o carregamento e muito mais o uso, por exemplo, da app, né? E então, quando a gente fala de performance, a gente tem que ver de vários ângulos diferentes. Eu já dei muitas palestras sobre performance de carregamento, mas para variar um pouquinho, eu queria falar sobre outros aspectos de performance, que é o assunto hoje aqui. Em especial, se o meu negócio funcionasse, acho que eu não tenho que estar perto. Em especial, falar sobre 3 aspectos de performance que eu vou tocar ao longo da palestra, tá bom? Esquecer um pouco o carregamento da página e falar um pouco sobre como é que é a execução do código, como é que é a execução... quando eu falo execução, não só JavaScript, né? A gente está num evento de JavaScript, claro, mas não vou ficar aqui falando de micro-otimização, né? Sérgio, for é mais rápido que o while, sei lá, não interessa. É a execução da página como um todo, ok? Então, eu vou ter um foco um pouco mais em... acho que, na verdade, está meio fraquinho, não entendi. Pode ser, vou tentar. E quando eu falo de execução da página como um todo. Isso inclui o CSS, o JavaScript, o HTML, o parsing, etc. e tal. Quando eu falo de interação, estou falando de quanto que demora ali para o cara conseguir. Por exemplo, o cara clica em alguma coisa e acontece aquela coisa, certo? Isso faz parte da experiência de performance do usuário, certo? Por mais que o site já tenha carregado, se eu clico e o negócio não responde, se eu dou scroll e a página dá aquela travada, sabe? Todo mundo já abriu um site, dá um scroll, dá aquela travadinha. Tudo isso faz parte, ok? A animação também, né? Quão suave é a animação da minha página. Você já viu um site ali, ou algum sistema, que a animação está meio travadinha, né? E dá aquela sensação ruim de performance. Então, eu vou abordar um pouco desses temas, esquecendo um pouquinho de lado aí o carregamento em si, ok? E quando eu falo de problemas de performance em cima de execução da página, interação, animação, etc., existem 2 problemas principais, que são os que eu quero abordar na palestra, que são a origem de tudo isso daí. Eu queria que a gente entendesse o problema, entendesse identificar o problema nos nossos sistemas, ok? E visse algumas soluções um pouquinho mais complexas para esses problemas. Deixa eu comentar os 2 problemas, a gente vai entrar em detalhes neles já, tá bom? Mas são basicamente 2 coisas que eu queria discutir. Primeiro, main thread ocupada. Você acha que é main thread? Calma, a gente vai chegar lá, ok? E o segundo problema é quando a gente tem muito layout paint acontecendo no browser, ok? Muito recálculo de layout. Tudo isso daí está interligado com a execução do JavaScript, execução do HTML, execução do CSS, tudo isso, de alguma maneira, aí você vai ver que a coisa é meio esquisita, né? Para a gente começar, queria introduzir para vocês o conceito da main thread, se você nunca ouviu falar, né? Mas o ponto a gente estava ouvindo o Léo falar sobre a história do JavaScript ali, né? As coisas modernas, mas sempre lembrando, porque o dia que o Brandon Eich inventou o negócio lá em uma semana, sei lá, em 10 dias...
E assim, o browser existe há 1 bilhão de anos aí já, e ele não foi inventado para esse mundo multithread, multiprocessadores que a gente tem hoje em dia, certo? Quando inventaram o JavaScript, não só o JavaScript, antes disso até, o parsing do HTML, do browser mesmo, ele foi pensado para ser single-threaded, ok? O que era muito interessante para um mundo de, sei lá, 30 anos atrás, porque as pessoas nem sonhavam em abrir várias abas ao mesmo tempo, né? Imagina você mostrando para o Brandon Weick o seu Chrome com 50 abas abertas, o cara ia ficar louco, né? Não era a ideia, tanto que era janela, aquela coisa toda. Uma thread só era suficiente, até porque o computador não tinha multicore, esse tipo de coisa, né? O problema é que a gente chega agora, em 2017, com uma questão. A gente tem máquinas muito boas em processamento paralelo, inclusive mobile, né? Todo mundo tem um celular no bolso com octa-core, ou sei lá, quad-core. É barato hoje, né? Você tem um celular com 8 núcleos. Só que se o seu JavaScript executa em uma thread só, não resolve, ok? Se o seu browser executa uma thread só, e essa main thread é a thread principal do navegador da página, que ela é responsável por muita coisa. Imagina que todo o seu código JavaScript executa nessa main thread. Não existe multithread na web, mais ou menos, né? Pelo menos não no JavaScript tradicional. Mas não só, além do seu código JavaScript executar nessa main thread, todo o processo de layout do navegador, layout é o processo assim, que o navegador ele lê o CSS, lê o HTML, junta essas duas informações e calcula qual que é o tamanho, a posição de cada um dos elementos da página. Imagina só, todo esse cálculo, imagina que você tem uma página com 50 mil divs ali, ok? Cada div tem um tamanho, tem uma cor, tem um tamanhozinho dele. Esse processo é chamado layout, e tudo isso é executado na main thread também. E um monte de outras coisas executadas na main thread, interação do usuário. O cara clica num botão, para responder esse botão, isso é feito na main thread. O que eu estou querendo dizer? Você tem um monte de atividades que acontecem numa única thread. O JavaScript, por exemplo, é uma linguagem que nem tem controle de multithread, né? Quem tinha brincado aí que prefere Java, né? Você pega uma linguagem feita para back-end e tal, você tem lá controle de lock, controle de multithread, esse tipo de coisa. O JavaScript não tem isso, porque a ideia não era não ter mesmo. Só que isso aí dá alguns gargalos. Eu separei alguns exemplos para a gente ver. Okay? Dá uma olhada aqui nesse exemplo. Esse exemplo, eu vou dar play daqui a pouco, é um vídeo. Na verdade é um GIF. Tá bom? Então o GIF ele fica meio esquisito, mas não se preocupa com a parte esquisita. Que é uma página extremamente simples. Aliás, essa página tem 0 de HTML, justo para você entender. Desculpa, 0 de JavaScript. Tem só HTML. Justo para você entender que o problema é muito embaixo. Okay? Essa página tem um GIF animado e um checkbox. E eu vou deixar o GIF animado rodando. É um GIFzinho do Sonic, ok? E eu vou clicar no checkbox. Tá vendo? E aí o ponto é, imagina que eu vou rodar lá no navegador, no meu console, um código JavaScript que faz alguma coisa. Repara, rodei uma, rodei duas, rodei várias vezes, não aconteceu nada. Agora eu vou rodar 100 vezes. Você percebeu o que aconteceu? Vou rodar 100 de novo. Agora eu vou rodar 1000, não 500. Cliquei no botão. Você reparou? Detalhezinho aí que aconteceu? Vou rodar de novo, vou clicar de novo. A página em si não tem nada de JavaScript, a não ser aquele for que eu estou rodando no console. Perfeito? O que eu quero mostrar para você é 3 coisas competindo pela mesma thread. Um GIF animado, uma animação, certo? Que nem a animação CSS, nada do tipo, uma animação, um GIF, coisa mais velha impossível. Um clique de usuário. Repara, eu estou usando um controle nativo do navegador de propósito, justo para mostrar para você que eu não estou falando nem de listener, de evento, nada do tipo. Eu estou falando assim, um controle do navegador nativo não consegue marcar um checkbox se eu estiver rodando um JavaScript pesado na main thread. Perfeito? Estou fazendo essas 3 coisas competindo. E o que você percebe é o seguinte, você tem um código pesado rodando na main thread, todo o resto do navegador trava. Tem uma frase bacana que eu vi uma vez numa palestra, lá na Brasil JS, que é o seguinte, dizia assim, que pensa que toda a linha de JavaScript que você escreveu na sua vida travou o seu navegador por algum instante. Toda a linha. A questão toda é você travar o menos possível, certo? O que me parece é que esse for de 0 a 500 aí é muito. Eu estou fazendo um negócio pesado demais e está estressando o meu navegador. Agora, aquelas execuçõezinhas individuais talvez não seja tanto. Mas o ponto é, a gente precisa aprender a identificar e a medir. Né? Sérgio, como é que eu resolvo esse problema? Qual que é a solução? Dado que o JavaScript é assim,
Dado que o browser é assim, single-threaded, como é que eu resolvo? Bom, você tem duas soluções, basicamente. A primeira seria você quebrar esse código em blocos menores, ou seja, evitar ter um códigozão longo e demorado travando a main thread. É preferível ter pequenos bloquinhos de código travando a main thread em pequenos momentinhos. Okay? A gente vai ver isso ilustrado já. E a outra solução que eu vou deixar para daqui a pouco é a questão de, bom, se o problema todo é a main thread, e se eu não usar a main thread, né? Então vamos focar primeiro nessa questão aqui, quebrar em blocos menores. Eu fiz um próximo exemplo, que é a mesma página, ok? Só que agora eu peguei aquele for, que é de 0 a 500, e ao invés de rodar de uma vez só, um forzão, manja, não, o for ele fica ali queimando, né? Eu quebrei em 500 set timeout. Manja do set timeout? Set timeout é aquela funçãozinha que me permite agendar uma execução para um futuro. O futuro pode ser logo daqui a pouco. Eu posso fazer um set timeout 0 se eu quiser, certo? Mas o ponto é, ele me permite quebrar em blocos menores. Deixa eu mostrar o código para você aqui. O código é meio esquisitinho, mas você vai ver que é a mesma ideia. Ele ficou um pouco maior, né? Mas eu fiz, até piorei, de 0 a 1000 agora. Mas ele executa que ele faz algo 1000 vezes, só que de um timeout depois do outro. Olha a diferença. O que você percebe? A minha animação continua rodando e o meu clique continua respondendo. Faz sentido? Mas uma coisa você percebe também. Demora muito mais para executar o código do que antes. Aquele for antes, rapidinho ele executava. Agora ele demora um pouquinho mais. Até porque, em parte disso, é que eu fiz um set timeout 10. Né? Então, cada execução ele espera mais 10. Eu podia ter feito 0, por exemplo. A ideia aqui não é focar tanto no timeout, mas focar nessa ideia de... Se você conseguir quebrar o seu código em pequenos blocos, evitar blocões gigantes, você dá a chance do navegador executar coisas aí no meio, como, por exemplo, cliques do usuário, animações e assim por diante. Você precisa evitar grandes blocões de código JavaScript ocupando a main thread. Okay? Como que você faz isso? Sérgio, é só com set timeout? Não. Você tem várias possibilidades. Por exemplo, além do set timeout, existem outras funçõezinhas que me permitem também agendar coisas para o futuro. Tem esse cara aqui que é o set mediate, por exemplo. Esse aqui ele é bem interessante. Ele é quase como um set timeout 0. Ele agenda para o futuro logo, mas ele, quem manja aí de scheduling de JavaScript, ele tem uma prioridade um pouquinho mais alta. Enfim, o problema só é que ele só funciona no EA e no Edge. A Microsoft inventou isso aí e o resto do povo não gostou. Mas tem outras opções também. Por exemplo, você já usou Request Animation Frame? A ideia não é bem a ideia do set timeout, mas a ideia é de você fazer um agendamento de execução para o futuro, mas de acordo com os quadro de renderização do navegador. O navegador renderiza 60 quadros por segundo, então ele agenda para executar a cada quadro de renderização. É bem útil quando você precisa executar JavaScript em animações. Eu vou mostrar um exemplo mais para frente que a gente vai usar. Ele é quase como, ó, fazer bem um parêntesesão, mas é quase como fazer um set timeout de 16 milissegundos. Quase como, ok? Você executa um código a cada 16 milissegundos, ou seja, 60 vezes por segundo. Beleza? Que às vezes é interessante. Tem um outro que eu não vou mostrar aqui, mas depois eu recomendo que você procure, que é um cara novo. Isso aí só funciona no Chrome e no Firefox. Que é um cara chamado Request Idle Callback. Ele vai além ainda da ideia do set timeout, porque assim, o set timeout você quebra o código para executar no futuro, beleza. Mas e se no futuro você estiver ocupado? E se aquele futuro estiver ocupado a main thread? O set timeout vai mesmo o set timeout pode causar problemas se você estiver executando várias coisas ao mesmo tempo, simultâneo. O request idle callback ele dá um passo além. Ele fala o seguinte: olha, eu quero que você execute no futuro, mas eu só quero que você execute no futuro se o navegador estiver idle. O que é idle? Ocioso. O navegador ele observa a main thread e ele só vai rodar aquele seu código se o navegador estiver ocioso. É bem legal essa ideia, ok? É claro, isso pode ter potencial para adiar a execução do seu código, evidente, porque se não ficar ocioso nunca, o seu código vai demorar para rodar. Mas a ideia é que se todo mundo for bom cidadão ali na página, você consegue fazer a coisa rodar bem, muito mais suave para o usuário, com essa ideia de quebrar em blocos menores e execução no futuro, sem ficar competindo pela main thread loucamente, né? Perfeito? Aí você fala, Sérgio, tá bom, isso daí é quebrar em blocos menores. Eu vou mostrar depois no debug do Chrome como é que funciona isso. Mas e essa outra ideia de não usar main thread? Dá para não usar a main thread na web hoje? Dá.
existe um negócio chamado de Web Workers, que, aliás, o suporte nos navegadores é muito bom, mas pouca gente usa, não sei por quê. Aliás, acho que sei, porque não é tão fácil de usar, né? Sempre que você trabalha com programação paralela ou concorrente, esse tipo de coisa, as coisas ficam mais complicadas, né? Web Workers é tipo multithread na web, ok? Você consegue disparar coisas em threads paralelas. Eu vou até mostrar um exemplo aqui, que funciona da seguinte forma, o mesmo exemplo de antes, só que agora eu vou mostrar para você na abinha sources, eu vou criar um arquivo separado com aquele for de 1 até 1000, ok? Repara que ele está num arquivo separado. Por que isso? Porque, de propósito, para eu disparar um web worker, eu faço new worker e passo o nome daquele arquivo como argumento. E ele vai executar aquele for em paralelo. Repara que a animação continua rodando, eu continuo clicando, mesmo sendo um for que fica travando a execução da thread. A questão é que agora ela executa em outra thread, ok? Parece a solução de todos os problemas. Sérgio, por que a gente não transforma tudo em workers? Porque os workers eles têm uma série de dificuldades. Justo pela linguagem JavaScript não ser uma linguagem com controle de multithread, né, locks, esse tipo de coisa, os workers não permitem estado compartilhado com a thread principal. Fala, Sérgio, o que quer dizer isso? Eu não posso compartilhar um objeto e acessar dos dois lados, por exemplo. Aí você fala, tá, mas eu posso passar mensagem. Então eu passo uma mensagem e tipo trabalhar com eventos, ok? Aí você fala, Sérgio, parece interessante. O problema é que se você não consegue acessar o estado compartilhado, uma das grandes implicações é que você não consegue acessar o document. Então, se você não consegue acessar o document dentro do worker, você não consegue fazer nada que manipule o DOM. Ou seja, já mata 80% do que você faz com JavaScript na web, certo? Que é fazer um jQueryzinho, fazer coisas do tipo. É claro, se você tiver um processamento independente do DOM, que seja paralelo aí, use o Web Worker, ok? Essa é a ideia de multithread ou multiprocessos que a gente tem hoje na web, ok? Há um bom tempo, inclusive, funciona até no Safari. Quando funciona no Safari é porque, né? Porque realmente a coisa é antiga. Sérgio, tá bom, acho que eu entendi a ideia, quebrar em bloco menor, não usar main thread, mas como que é isso? Como é que eu descubro se eu estou tendo esse problema no meu sistema? Okay? Então eu fiz um outro GIF agora, que é a gente debugando aqueles 3 GIFs anteriores que eu tinha mostrado. Para a gente aprender, o que é principal, mais importante do que você aprender que o Sonic travou, é você aprender a identificar isso no seu sistema, ok? Porque o Sonic travando, claro, é uma POCzinha, um sisteminha pequenininho, feito de propósito para você entender o problema. Como que você identifica esse gargalo, então? O primeiro exemplo é aquele exemplo que eu rodava no console. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa aba Performance do Chrome e ela grava uma timeline de tudo que é executado no navegador. Aí o que eu fiz? Rodei aquele for no console, de 0 até 1000. Você viu que o for travou a renderização, travou os cliques do usuário. Aí eu dou um stop e ele vai mostrar para mim, a primeira vez que você vê, você nunca viu essa timeline, é assustador, mas eu prometo, não é tudo isso, ok? E ele mostra para mim, ao longo do tempo, de 0 a 14 mil milissegundos, tudo o que ele fez. E esse amarelão, a primeira dica é, você viu um amarelão, você desespera. Amarelão significa JavaScript. E JavaScript rodando durante muito tempo. No caso, ele estava mostrando 3 segundos de execução de JavaScript. Dá uma olhada. Aquele meu JavaScript demorou 3.3 segundos. Evaluate script. Ele chama faz algo várias vezes. No meio desse evaluate script, eu dei um mouse down. Ou seja, eu cliquei no íconezinho ali, né, no negocinho. E repara que ele só conseguiu executar aquele meu mouse down bem no finalzinho. Você consegue enxergar isso? Que o mouse down demorou um tempão. Ele só foi terminar de executar mesmo na hora que termina aquele traço vermelho, ok? Tem um traço vermelho embaixo do mouse down. E aí ele termina o traço vermelho, aí sim o mouse down ele consegue executar. Ou seja, o clique é registrado lá para o usuário. E quando que é isso? É quando aquele blocão de amarelo lá de baixo do Evaluate Script terminou. Eu estou tentando te mostrar, na prática, no Chrome, como que é um JavaScript competindo pelas outras coisas no navegador, ok? O meu response, o response é respostas a cliques do usuário. Ele foi disparado ali no meio, ele sabia que ele tinha que executar um mouse down, só que ele não tinha chance de fazer isso porque a main thread estava ocupada. Ele só conseguiu fazer isso aqui no finzinho quando o Evaluate Script terminou, ok? Esse é um primeiro indício. Se você olhar na sua timeline, um amarelão gigante ocupando a main thread durante muito tempo, você tem problemas, ok? Sérgio, mas e as soluções? Por exemplo, você mostrou a solução do set timeout. Vamos entender como é que é o set timeout, a diferença do set timeout agora usando essa timeline também, ó, quer ver? Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou mandar gravar um videozinho ali,
e eu vou rodar agora aquele código do set timeout, lembra? Rodei ali o set timeout. Às vezes dá umas travadas por causa do GIF, tá? Não é por causa do browser, porque GIF é uma bosta, né? Enfim. Fiquei com preguiça de gravar o MP4. Aí eu clico ali e tal, você vê que a página ela continua meio que funcionando, né? Apesar do GIF, como eu disse. E aí você vai ver algumas diferenças. Você fala, Sérgio, eu ainda estou vendo um blocão amarelo ali. Você não falou que o blocão amarelo era ruim? Vamos entrar dentro desse blocão amarelo para você entender. Ó. Primeiro, ó, eu ainda estou usando 3 segundos de script, porque afinal eu estou executando o mesmo código, 1000 vezes alguma coisa. Só que agora eu tenho um monte de tempo de idle. O que é idle? Tempo ocioso no meio do script. Se você der um zoom ali, olha a diferença. Você consegue enxergar lá a main thread? Qual a diferença desse exemplo para o anterior? O anterior você tinha um amarelão gigante, durante 3 segundos travando a main thread. O que eu tenho agora? Vários pequenos amarelinhos. A soma é grande, perfeito. Mas o ponto é, se eu tenho vários pequenos amarelinhos, a hora que eu faço o mouse down, mouse up, repara como o mouse down, mouse up executa rapidinho? Por que ele executa rapidinho? Porque ele tem chance de executar no meio, entre um set timeout e outro. Eu não estou ocupando a main thread durante vários segundos ininterruptos. Perfeito? É a solução que a gente já tinha visto, o código nem é tão complicado, mas eu queria que você observasse como que você identifica que você resolveu aquele gargalo. A hora que você tira aquela main thread, a hora que você tira aquele espaço, aquela espera gigantesca para executar o clique do usuário, por exemplo, né? Certo? Sérgio, como é que funciona o Web Worker, hein? O Web Worker você tinha falado que era uma thread paralela, certo? Ou mais ou menos isso. Vamos enxergar isso daqui como é que é no Chrome, ó. Então, repara, eu ainda vou executar aquele blocão de JavaScript de 1000, só que eu vou executar aquele blocão de 1000, não vou quebrar ele, certo? Ele é um blocão gigante. Só que eu não vou colocar ele na main thread, eu vou colocar ele em outro lugar. Vamos ver aonde, ó. Então, eu vou fazer a mesma coisa, vou dar o record ali, só que agora eu vou disparar o worker. Disparei o worker, vê que a página continua respondendo. Às vezes o que demora é o console log ali. O console log tem um buffer, aí de repente ele aparece 1000, pronto. Olha lá, viu? Aí você dá um stop e vamos ver a diferença. Ó. Você vai ver que agora o Chrome ele vai mostrar para mim uma thread nova. Além da main thread, tinha um lugarzinho lá que estava escrito main, olha lá, o main. Ele mostra para mim uma outra thread. Quer ver? Ó? Vou minimizar a main para você enxergar lá. Aliás, eu estou mostrando aí que a main está praticamente vazia, você não tem amarelo na main. O que você tem é uma dedicated worker thread, ou seja, o meu worker está rodando numa thread separada, ele tem um amarelão gigante, o que seria ruim se fosse na main thread. Mas como é numa thread paralela, pronto, a main thread está livre. A main thread estando livre, eu consigo responder os meus inputs, consigo responder os cliques do usuário sem problema nenhum. Eu estou tirando o trabalho da main thread e jogando esse trabalho para outro cara, né? Perfeito? Repara até que lá em cima, lá onde ele mostra um amarelão lá em cima, o amarelo fica chanfradinho. É justo para mostrar que é um amarelão, só que é um amarelão paralelo. Então, teoricamente, não tem tanto problema, certo? Entendeu a ideia? Conseguiu enxergar como é que você identifica esses gargalos? Claro, com uma web app mais complexa, você não vai ter um amarelão, né? Você vai ter vários culpados, você vai ter que ficar quebrando o problema para descobrir quem que você ataca primeiro e assim por diante. Mas o ponto é, fazendo esse debug, você consegue enxergar essas coisas aí, né? Amarelões gigantes são o inimigo, né? Certo? A gente falou, então, de não usar a main thread, que é uma solução, mas além do Web Worker, existe outra forma de você não usar a main thread. Bem entre aspas, mas enfim. Qual que é a ideia? O próprio navegador, além da main thread, ele tem algumas outras threads, algumas poucas outras threads. Okay? E uma em particular, que é o que eu queria comentar na segunda parte da palestra, é uma thread chamada thread da GPU. O que é a thread da GPU? São coisas que são executadas fora do seu processador principal, da sua máquina, e são executadas na placa de vídeo da sua máquina, na sua GPU. Né? A gente chama ela de CPU e GPU. A GPU executa a sua placa de vídeo, ela tem um processador próprio. E se você souber usar isso a seu favor, você meio que ganha multiprocessamento na web. Por quê? Porque se você executar coisas na GPU, isso significa que você está tirando coisas do processador principal da máquina, da CPU. Certo? Vou mostrar um exemplo. Ó. Esse exemplo aqui, ele tem um Soniczinho de novo, só que agora ele não é mais um GIF animado. Eu troquei para fazer uma animação de CSS. Okay? Então ele tem um CSS Keyframes. Quem já usou CSS Keyframes, aí, animations, aquelas coisas todas. Né? Então você manja, vou mostrar o código depois já, você vai ver. E o que ele faz é ficar indo de um lado para o outro só. Tá bom? Estou mudando a posição do elemento com... Posição e tamanho, eu acho.
E aí eu vou gravar aquela timeline de novo e vou executar o código. Você percebe o seguinte, executei o código, trava a animação CSS também. É o problema famoso da main thread que eu tinha comentado. Só que agora eu quero que você observe de novo a abinha de performance para você perceber que o problema aqui não é tanto o JavaScript. Ó. Quer dizer, até é, né? Mas a questão é que você está misturando as coisas. Repara que além do amarelão do JavaScript, eu tenho muito roxo. E o roxo é justamente aquela fase de layout que eu estava falando para você. O que é a fase de layout? Ele precisa recalcular o posicionamento do elemento a cada quadro da animação. E recalcular o posicionamento de elementos é algo custoso. Por isso que você vê um roxão ali em cima. Só que aí, de novo, entra naquele problema da main thread. Como eu tenho uma thread só, e tanto o layout quanto o script rodam na mesma thread, esses caras estão competindo. E aí o que você percebe é, enquanto o amarelão, está vendo lá em cima, a primeira faixa ali, onde tem o amarelão, enquanto o amarelão está rodando, não tem nenhum roxo rodando ao mesmo tempo. Você consegue enxergar isso? É ou um ou outro. O que eu estou dizendo para você? Que como eu rodei um script que trava a main thread, eu não consigo executar layout em paralelo a esse script. Faz sentido? E se eu não consigo executar layout, e tem até uma partezinha que é verde, o verde é o paint. O layout é você calcular a posição do elemento, o paint é ele desenhar os pixels na tela da posição nova. Okay? Se ele não consegue calcular o layout, ele não consegue pintar. E se não consegue fazer nada disso, o efeito é o Sonic fica parado, a animação travou. Por quê? Porque eu estou competindo layout paint com o JavaScript. É mais ou menos o problema que a gente estava falando antes, só que a estratégia que eu te dei antes era a seguinte: olha, seu problema é, você tem um JavaScript grandão travando a main thread, vamos quebrar o JavaScript. Agora, a gente pode pensar nesse problema sobre outra ótica. E se, ao invés de quebrar o JavaScript, eu tirasse o layout e o paint da main thread? Ele não ia travar do mesmo jeito, concorda? O problema aqui não é tanto o JavaScript, o problema é JavaScript concorrendo com a animação. Se eu tirar uma dessas coisas da main thread, ela vai ser liberada. A gente viu como tirar o JavaScript. Eu queria te mostrar como tirar o layout e o paint da main thread. Ou seja, jogar essas coisas de layout, etc., para a GPU. Na prática, eu quero dizer assim, é evitar fazer layout e paint e deixar a placa gráfica do navegador fazer a sua animação. Quer ver? Ó? Eu não vou mostrar o código ainda, só para você ver o resultado final. É o mesmo exemplo de antes, mesmo resultado de antes. Vou gravar ali a animação de novo. Repara que eu rodei o JavaScript, ele não travou a animação, ou seja, resolvi o problema. Vamos ver qual que é a diferença na timeline. Você vai notar que o amarelão continua lá. Quer ver? Vai aparecer agora. O amarelão continua lá. Por que ele continua lá? Porque eu ainda estou rodando o código na main thread, ok? Só que eu não tenho mais roxo. Eu não tenho mais nada disso. Roxos e verdes. Por quê? Porque eu tirei aquele trabalho de recálculo de layout da main thread. Sérgio, mas quem está fazendo isso? A GPU. A GPU é a placa gráfica do navegador, ok? Faz sentido? Mas, Sérgio, como é que você fez isso? Como é que você fez uma animação que ora rodava na main thread, ora roda na GPU? Qual é a diferença entre esses caras? Olha, repara, a GPU aparece com uma thread paralela ali, né? Por isso que ele não trava uma coisa com a outra. Sérgio, como é que você fez isso? Olha a diferença entre os dois códigos, o de antes e o depois. Alguém percebe aí a questão? O primeiro código roda uma animação na propriedade left e na propriedade widget do elemento. O problema é, sempre que você mudar qualquer propriedade de layout do CSS, left, top, widget, height, position, display, qualquer coisa desse tipo, isso daí afeta float, sei lá, afeta o layout da página. Como afeta o layout da página, ele tem que recalcular a cada frame da animação o que essa mudança vai causar. Isso é custoso, isso é aquele roxão que a gente viu. Ok? Pensa só, né? Aquela coisa, se você fizer um topzinho, você está ali um left, né? Sei lá, no caso. Você fez um left diferente, ele não empurra um monte de elemento da página, às vezes. Você dá um float errado, a página inteira quebra, não é? Porque está tudo interligado. Faz sentido? O que você quer? Você quer, na verdade, fazer uma animação em alguma propriedade que não cause esse recálculo de layout a todo instante. E, na verdade, existe só duas propriedades no CSS hoje que com certeza absoluta não causam layout e paint em todos os navegadores. Transform e opacity. Só. Transform e opacity. Repara que eu troquei a animação para um transform. O
Quem manja aí de Transform e animações vai reparar que ela faz exatamente a mesma coisa que o anterior. Só que ao invés de trabalhar com Left, eu trabalhei com Translate. Ao invés de trabalhar com Widget, eu trabalhei com Scale. Ok? O resultado final para o usuário visual é o mesmo. A diferença é que o Transform é uma propriedade que não causa layout. Quem manja aí de GPU, não sei se tem algum desenvolvedor de game aqui, essas coisas, WebGL, essas tranqueiras todas, vai saber que a GPU ela tem uma série de instruções que são nativas dela mesmo, que ela consegue executar de forma performática. Por exemplo, essas questões de transformações. Mas são muito poucas. Okay? Na prática, hoje na web, é só Transform e Opacity. Você quer mudar o Opacity de um elemento. Ah, Sérgio, mas eu queria muito mudar, quero fazer uma animação que faz um arco-íris. A cada quadro ele pinta de uma cor diferente, sabe? Assim, ele vai do vermelho para o roxo, mudando de quadro. Não tem como fazer isso rápido hoje na web, ok? Por quê? Se você muda uma cor de um elemento, ele tem que repintar o elemento a cada quadro. Se ele repinta o elemento a cada quadro, a gente entra em todo aquele problema que a gente estava discutindo antes. Se você quer evitar ele repintar o elemento, você só vai usar Transform, só vai usar o Opacity. Ah, mas eu queria usar o Widget. Não dá. Ah, mas eu queria usar Left. Não dá. Ah, eu queria usar Background e Image. Muito menos. Ok? Transform e Opacity. É isso. Você fala, putz, e agora, né? Dificulta um pouco, com certeza. Mas abre aí algumas possibilidades. Eu peguei aqui para a gente fechar um exemplo prático que a gente passou lá no site da Alura. Peraí que minha água ficou do outro lado. Que a gente tinha um gargalo parecido com esses gargalos que a gente está mostrando aqui. Só que na prática, não na teoria. Né? O site da Alura tem... Está vendo lá no canto direito superior tem uma lupinha de busca. Okay? E aí o designer bonitão, né, desenhou um negócio ali, a gente tem que implementar. Né? Ao invés de botar a caixa de busca ali, ele falou, não, a gente faz assim, ó, o cara clica e aí aparece a busca, né? Só que ele não queria que aparecesse a busca, ele queria que animasse, né? E se você for perceber o detalhe aqui, ó, quando a busca aparece, não é que ela aparece por cima do site, ela desloca o site inteiro para baixo. Você imagina o tamanho da encrenca de layout e paint que isso causa. Você deslocar a página inteira, basicamente. Ele tem que recalcular tudo. E mais, como é animado, ele vai tipo 1 pixel a cada 10 milissegundos, ele tem que recalcular esse diacho inteiro o tempo todo. Ou seja, é impossível fazer isso ficar rápido. Ou não sei, vamos ver. Né? A implementação disso daí, eu não vou entrar tanto em detalhe, mas imagina o seguinte, imagina que eu desenho aquela barra de busca fora da tela, com position menos 100, alguma coisa assim. E aí o ponto todo vai ter um JavaScript que quando o cara clica no botão, adiciona uma classe chamada busca visível. Você consegue imaginar que, na verdade, o que essa classe faz é o seguinte, ela desce o site inteiro 100 pixels. Faz sentido isso? Então eu tinha o site ali para cima, com a barra de busca escondida fora do navegador. Aí a hora que eu clico, ele adiciona uma classe que desce o site todo 100 pixels, ou seja, a barra de busca vai mostrar. E para eu fazer isso de forma animada, é só eu usar um transition. Quem usa o transition no CSS? É facinho, né? Você vira e fala assim, olha, eu quero fazer um transition do top de 0 a 100 durante 500 milissegundos. Eu gravei um GIF de novo, então o GIF ele fica feio, porque, né, manja, né, o GIF não tem os quadros bonitinhos. Mas dá para ter ideia, né? Se você abrir no site, ele roda liso, ok? É que aqui ele fica no GIF e fica feioso. Mas você tem uma animação rodando ali em cima, perfeito? Vamos inspecionar ela só para a gente ver qual que é o tamanho do problema? Eu estou animando top. Se você lembra bem que a gente discutiu agora há pouco, animar top não parece ser tão bom. Mas vou gravar ali e vamos ver o que está acontecendo. Você vê um monte de verdes e roxos. Layout e paint do navegador. Repara que o problema aqui nem é tanto o JavaScript, porque eu não tenho script pesado rodando. Mas o que eu tenho é tanto layout, tanto paint, que o navegador não consegue fazer animação de maneira performática. Se você olhar, tem uma barrinha aqui em cima, que ele mostra ali, ó, 65, 60, 99, 120, tá vendo? Isso é quanto tempo demorou para ele executar um frame da minha animação. Para eu rodar uma animação a 60 quadros por segundo, os frames deveriam demorar no máximo 16. Eles estão demorando 90, 120, 130. Ou seja, a minha animação está rodando travada. Aí eu marquei uma opção aqui chamada Paint Flashing.
Paint flashing, como ela diz, ela pinta de verde sempre que tem alguma coisa sendo repintada na tela. E basicamente o que eu quero que você veja é que ele pinta tudo de verde. Por quê? Quando eu clico na animação, ele tem que repintar a tela inteira várias vezes. E é isso que a gente está vendo naquele monte de verde, um monte de roxo ali embaixo. Se além disso eu tivesse um JavaScript pesado rodando na página, aí ferrou de vez mesmo, porque não ia rodar nada direito. Aí. Já todo mundo competindo pela main thread. Qual que é a estratégia, então? A gente tirar da main thread, certo? A gente já viu isso, né? Ao invés de você usar top, left, widget, sei lá o quê, a gente trabalhar com transform. Graças a Deus, nesse exemplo aqui, não é tão complicado a gente mudar para transform. É só eu tirar o top e trabalhar com o translate y de 100. E fazer o transition do transform. Dá uma olhada agora no exemplo, só para a gente enxergar isso num site na prática, que a gente passou lá. Olha só, atenção, o que você vê? Se ainda tem um pouquinho de roxo e verde, porque esse é um mundo real, claro, o navegador ele precisa redesenhar algumas coisas, não é tudo lindo e maravilhoso, mas você começa a perceber que é muito, muito, muito menos trabalho. Okay? Eu vou dar um zoom ali nos frames e você vai reparar que os frames eles não executam a 1 milhão de quadros, não executam um monte de tempo, ele vai executar 16 milissegundos. Eu vou dar zoom? Não, peraí, eu não me lembro o que eu fiz. Calma aí. Eu acho que eu vou dar zoom. Aguenta aí. O que eu quero mostrar é que está tudo pequenininho, né? São pequenas tarefinhas. Na verdade, ele roda uma fase de layout que ele fala assim, opa, não tem que mexer em nada no layout. Ah, não, eu não vou fazer o zoom, mas eu vou fazer o paint flashing. E você vai perceber uma diferença. O que acontece com o paint flashing? Você tem um grande paint no começo e um paint no final, só. Mas a animação em si roda lisa. Antes era ela verdona, lembra como é que era? Por quê? Porque eu tirei aquelas coisas da main thread, né? Okay? Joguei para a GPU. Beleza? Pessoal, várias animações, a gente passou isso lá no site da Alura várias vezes, né? Várias animaçõezinhas podem ser transformadas em layout, em coisas da GPU. Por exemplo, você tem um menu lateral, então o cara clica aí e tem que abrir um menuzinho. Você vai fazer um deslocamento com Transform. A ideia é você tentar transformar tudo em Transform e em Opacity, certo? Aqui tem um outro caso, por exemplo, que eu passo um mouse no hover, né? E ele mostra um negocinho ali embaixo. Parece um pouco mais difícil, mas assim, também, é só você pensar que aquele cara está posicionado fora do elemento, com overflow hidden, aí você faz um transform nele, etc. E você consegue transformar isso aí em transform, certo? Peraí, cadê meu mouse? Oh, meu Deus. O seu trabalho vai ser exatamente isso, repensar as suas animações para trabalhar de forma mais na GPU, certo? Trabalhar isso com Transform com Opacity. Beleza? Pessoal, meu objetivo era que a gente conseguisse entender como funciona na web essa questão do multithread, como funciona a competição do JavaScript com as outras coisas e técnicas para você liberar a thread, certo? Seja timers no JavaScript, seja web workers, seja trabalhar com a GPU e esse tipo de coisa. Claro, tem um monte mais de coisas por aí. A gente podia ficar aqui umas 3 horas falando exemplos mais complexos, enfim. Mas a ideia era você se sentir instigado a procurar um pouco mais, né? E já que a gente está num evento de JavaScript, eu fiz esse comentário uma vez, quiseram me xingar, mas tudo bem, vou fazer de novo. Eu sei que algumas pessoas aqui não são nem de browser, são de Node. O Node copiou o mesmo modelo, certo? Você tem outras questões, claro, no mundo Node, mas você tem a mesma questão. Por isso que o Node é inteiro assíncrono, aquela coisa toda, porque se você trava a main thread no Node, você trava tudo também. Então isso aqui se aplica ao mundo V8, ao mundo Node e assim por diante, né? O comentário maldoso que eu fiz é sacanagem, né? É que eu falei assim, o Node copiou tudo de ruim que tem na web, aí ficaram puto comigo. Mas vocês entenderam a ideia, né? Copiou essa limitação, né? Então você tem que saber trabalhar com essa limitação. Eu foquei muito no browser, mas isso se aplica também nesses outros ambientes. Tranquilo? Valeu, pessoal!